Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula de Fisiologia do nosso curso do Zero ao CRM. Hoje estaremos falando sobre metabolismo dos lipídios, combinado? E esse é o capítulo 69 do Guyton, tá bom? Então, bora lá para o nosso quadro, vamos começar nossa aulinha sem enrolação. Bom, pessoal, quando a gente começa a falar sobre metabolismo dos lipídios, a primeira coisa que a gente tem que conhecer são os tipos de lipídios que nós teremos ali, né? E aí, quando eu me refiro aos tipos, eu vou ter três principais, tá bom? Um deles a gente vai conhecer como gordura neutra. Beleza? Gordura neutra. E dentro dessa gordura neutra, o nosso precursor ali vai ser o triglicerídeo. A gente já vai falar dele um pouquinho mais aprofundado. Na verdade, ele vai ser o foco principal da nossa aula de hoje. Só que também nós temos os fosfolipídios, tá bom? Os fosfolipídios, esses carinhas aqui também vai ter uma importância muito grande. Tá? Por quê? Eles são responsáveis por conformar as lipoproteínas que nós teremos no nosso corpo. Lipoproteínas, as membranas celulares, tá bom? Bainha de mielina. Beleza, galera? Tromboplastina também vai ser esse carinha que vai conformar. Só para vocês relembrarem um detalhe interessante é que os fosfolipídios que vão formar aquelas estruturas que vão dar aquele aspecto de capa bifosfolipídica que a gente vai ter na nossa membrana. Lembrando que esse fosfolipídio da membrana celular tem a sua cabecinha ali, que é hidrofílica, né? Que tem afinidade por água, e tem o rabinho, que é hidrofóbico, que não tem afinidade por água, ele repele a água, né? Para gerar aquela proteção e gerar um meio bem equilibrado ali. Combinado? E além do mais, a gente também vai ter aqui, galera, o colesterol. Bom, o colesterol, aqui no caso, o que a gente tem que saber dele é o seguinte, que 80% desse colesterol que será absorvido no meu corpo, ele vai ser convertido a ácido cólico. E esse ácido cólico vai ser eliminado nas minhas secreções biliares e vai cumprir com aquela função que a gente já viu de digestão da gordura lá no trato gastrointestinal, principalmente a nível do intestino delgado, né? E vai servir para a formação de micelas, para aquela ação detergente, né? Então a gente vai ter muita coisa ali para degradação do lipídio mesmo lá no intestino. Combinado? Além do mais, esse cara aqui também serve para a formação de hormônio. Vários hormônios terão como precursor o colesterol, como por exemplo a testosterona, estradiol, progesterona, cortisol. Então são alguns hormônios que têm o colesterol como precursor, beleza? E além do mais, ele também vai servir para formar o extrato córneo da pele. Tá bom? Então eu também uso esse cara para formar o extrato córneo da pele. Porém, o principal de todos que a gente vai estar falando é o triglicerídeo. Lembrando que o triglicerídeo ele é formado por também conhecido como triacilglicerol, ele é formado por um núcleo de glicerol e 3 moléculas de ácido graxo. Bom, lembrando que é um ácido graxo de cadeia longa, diferente dos ácidos graxos de cadeia curta e média, que já são absorvidos direto para o sangue. O triglicerídeo ele vai ter que ser absorvido e vai seguir um outro caminho que nós vamos ver a partir de agora. Combinado? Então agora falando, dando continuidade, vamos falar das lipoproteínas, porque a gente precisa conhecer esses carinhas aí também. Combinado? Quando eu falo de lipoproteínas, na verdade isso aqui são complexos que a gente tem, que vai ter a capacidade de transporte de gordura, que a gente vai estar falando dos lipídios, tá bom? São complexos estruturais, tá bom? Complexos estruturais capazes de transportar, no caso aqui, lipídios. Tá bom? Então, por isso que é importante a gente conhecer e saber que a gente vai ter essas lipoproteínas também. Tá? E quem são as principais lipoproteínas que nós vamos ter? Vou até colocar aqui, ó, o principalzinho são os quilomicrons, e aí a gente vai ver que o quilomicron, ele cumpre com uma função bem legal, que é tipo pegar a primeira gordura que será absorvida no meu corpo. E depois a gente vai ter as proteínas densas, tá bom?
essas proteínas densas que nós estamos falando aqui, ó, proteínas densas. Quando eu me refiro às proteínas densas, é algo que a gente já conhece. As famosas VLDL, IDL, LDL e HDL. Né, pessoal? Que são essas proteínas que a gente vai falar sobre elas um pouquinho aqui. Lembrando que aqui a sigla ela está no inglês, tá? VLDL é Very Low Density Lipoprotein. Então, tipo assim, proteína de muito baixo peso molecular. Tá bom? Essa daqui, a IDL, é intermediário, é uma proteína de intermediário peso molecular. O LDL, Low Density, baixo peso molecular. E o HDL é alto, H de high, então é alto peso molecular. E lembrando que de todas aqui, a boa que a gente brinca, né, é o HDL, tá bom? E a ruim é o LDL. Mas aí tem um detalhe interessante. Não vou me aprofundar nisso daqui agora, mas é o que eu quero que vocês saibam é o seguinte. O LDL não é de todo ruim, tá bom? Nem todo LDL é ruim, porque o LDL ele volta a se dividir depois. Em outras, em LDL grande, LDL pequeno e denso, tá bom? E aí de todos, os principais que eu quero que vocês guardem é o LDL pequeno e denso e oxidado. Tá bom, galera? Quando ele é oxidado. Então, o LDL pequeno e denso e quando ele for oxidado. Esse é o cara que é o perigoso pra gente. Por que eu estou falando isso? Porque às vezes a gente vai olhar para o LDL, ele vai estar um pouquinho elevado, mas se você mandar fracionar o LDL no exame de laboratório e pedir a fração do LDL, e você começar a olhar, tem o LDL grande, tem os outros. Quando eu vejo o LDL pequeno e denso, se ele tiver baixíssimo, ele não vai entrar diretamente nas placas ali nas artérias e formar placas de ateroma, tá bom? O que causa essas placas é um alto nível de LDL pequeno e denso. Então, porque o LDL grande, por exemplo, ele não vai causar isso daí. Então, assim, por isso que eu gosto de deixar esse exemplo aqui, tá? Uma coisa que não tá no Guyton, é uma coisa que é mais recente, que a gente tem estudado, tá bom? Então, eu tô trazendo o que é mais recente para vocês aqui, para não ficar, às vezes, um mito de que todo LDL é ruim. Nem todo LDL é ruim, tá bom? Então, entendam isso. Em excesso, lógico que vai ser, mas nem todo é ruim. Pensem nesse detalhezinho. Combinado? Bom, e quando a gente fala dessas lipoproteínas, galera, de uma forma bem genérica, vou até fazer aqui, ó, de uma forma bem genérica, tá bom? O que eu quero que vocês entendam é o seguinte, que essa lipoproteína, ela vai estar formada, lógico, pela sua camada lipídica lá, né, que a gente já acabou de falar, que é o fosfolipídio, onde eu tenho aquela cabecinha hidrofóbica e o corpinho hidrofílico, né? Então eu vou ter toda aquela porçãozinha formando essa estrutura que vai rodear a nossa lipoproteína. Também unida a ela, eu vou ter uma pequena estrutura conhecida como APO. Aí a gente vai ver que eu tenho ApoA, ApoB, ApoE, ApoC2, a gente vai falar desses carinhas aqui, tá bom? E aí dentro da minha estrutura ali eu vou ter o meu triglicerídeo, tá bom? Então eu tenho um pouquinho de colesterol, eu tenho o meu triglicerídeo ali, né? 3 ácidos graxos unidos a um núcleo de glicerol, tá bom, galera? E aí eu também, o que a gente tem que saber? Que eu tenho dois extremos aqui, ó. Eu tenho o extremo hidrofóbico, bom, hidrofóbico, e o extremo hidrofílico. Por quê? Por causa daquela estruturazinha, né? Dos fosfolipídios. A cabecinha hidrofóbica e rabinho hidrofílico. Lembra? Que é o que forma as membranas das nossas células. E lembrando que nosso extremo hidrofóbico, o que a gente vai ter nele? Ó, colesterol mais hidroxila. Tá bom? O que mais? A gente vai ter fosfolipídios, igual a gente falou. Tá? E aquela pequena proteína conhecida como APO. A gente vai ver que ela tem uma função importantíssima quando a gente for falar disso daí. Tanto que a gente consegue dosar ApoA e ApoB também no nosso sangue, tá? E a ApoA, quando ela está elevada, a ApoA, só para vocês terem uma noção, a ApoA, ela vai estar unida principalmente ao HDL. Tá? Então ela está unida ao HDL e ela ajuda a tirar a gordura remanescente dos tecidos periféricos e jogar para o fígado para ser ou reutilizada ou eliminada. A ApoB ela faz o contrário, ela leva essa gordura lá para o sangue. Então a gente tem que ter uma boa relação entre uma e outra. Já no nosso extremo hidrofílico, o que a gente vai encontrar?
triglicerídeos, igual eu falei para vocês, né? E colesterol unido a éster, tá bom? Colesterol. Combinado? É isso que a gente vai encontrar no interior dessa nossa lipoproteína. Combinado? E aqui, só um adendo, que eu já falei sobre LDL, VLDL e tudo mais, mas eu quero que vocês tenham em mente, guardem isso daqui, porque vai ser importante daqui a pouquinho, daqui uns 5 minutinhos, 10 minutinhos, a gente vai falar disso daqui. Pensem o seguinte, ó, que o VLDL, que eu quero que vocês saibam, esse cara aqui, ele tem altas concentrações de triglicerídeos, tá bom? E baixas de colesterol. Já o IDL, ele é uma evolução do VLDL, porém perdeu triglicerídeos. Esse cara aqui, ó, ele perdeu triglicerídeos. Guardem isso. Vocês vão entender o porquê que ele perde triglicerídeos, tá bom? O LDL já é uma lipoproteína com uma menor concentração de triglicerídeos, tá bom? Ela tem bem pouquinho e ela já começa a ter um pouco mais de colesterol e fosfolipídios. Já o HDL, o que a gente tem que saber? Esse cara tem alta concentração de proteínas, tá bom? E pouco colesterol. Eu vou até colocar aqui, ó. Baixo colesterol. E baixo também os fosfolipídios que vão estar nesses carinhas aí. Guardem essa informação aqui agora, porque já já a gente vai usar ela novamente para entender um detalhezinho ali. Bom, e como que acontece toda essa absorção que a gente está falando? Lembrando que tudo vai começar, galera, lá no nosso intestino, tá bom? A gente lembra que a gente ingeriu essa gordura, aí lá no nosso intestino é que vai acontecer toda essa absorção ali, né? Então eu tenho a minha célula lá, o meu enterócito, tá bom? E lembrem-se que quando a gente teve todo o processo de digestão da gordura, eu tive a emulsificação, a gente teve aquele efeito detergente, aí formaram as micelas, tudo aquilo que eu fiz para que ácido graxo ficasse separado do meu núcleo de glicerol, para que eles não voltassem a se unir novamente ali dentro do meu intestino delgado, né? Porém, quando esses caras entram no nosso enterócito ali, o nosso enterócito ele tem a capacidade de unir todo mundo novamente, tá bom? E a gente vai ver que do nosso enterócito, quando esses carinhas se unem novamente, a gente vai formar o famoso quilomicron. Olha só que legal. O quilomicron, isso aqui a gente está falando de ácido graxo de cadeia longa, tá bom? Estou falando principalmente do triglicerídeo aqui, não dos outros ácidos graxos de cadeia média e curta que já absorve direto para o sangue. O quilomicron que vai ser conformado principalmente por triglicerídeo, tá bom? Só que também a gente vai ter um pouquinho de colesterol e aqui esse cara ele vai ganhar uma doação, tá bom? Ele vai receber a doação do nosso HDL e esse quilomicron aqui a gente vai ver que ele se une, ele recebe um carinha conhecido como vou até colocar aqui, ó, recebe um carinha conhecido como ApoB48. Bom, quem doa essa ApoB48 para ele aqui, galera, a gente vai ver que eu tenho alguns carinhas que irão doar, tá bom? Mas principalmente ele vai estar já dentro do meu linfático ali e vai sair, vai vir do fígado ali. O HDL acaba ajudando um pouquinho também a doar essa ApoB48, tá bom? E aí o que acontece, galera? Essa ApoB48 ela tem uma função importante que é o seguinte: o que eu quero que vocês entendam? Quando o quilomicron é formado, olha só o nome, eu já falei para vocês, ó, quilo. Tá bom? O que o quilo representa para a gente? Lembra da cisterna de quilo ou PQ que a gente falava? É uma cisterna que recoleta a linfa. Então, o quilomicron ele vai andar pelos nossos linfáticos e não cai direto na minha circulação sanguínea, igual ácidos graxos de cadeia curta e média. Tá bom? Então, esses ácidos graxos de cadeia longa são convertidos a quilomicron e vão ser transportados pelos nossos linfáticos até chegar nos ductos torácicos lá, né? Nas grandes veias linfáticas e cair depois na nossa circulação. Mas nesse trajeto que eles vão estar correndo pelo nosso linfático, eles recebem essa pequena proteína aí, ApoB48, que vai servir para que o quilomicron não fique enroscado na parede dos nossos linfáticos, ele consiga fluir normalmente, tá bom? E aí, esse cara aqui, ó, ele será transportado para a nossa circulação, tá bom? Aí ele vai lá dos nossos linfáticos, aí ele vai cair até a nossa circulação. Tá bom? Ele vai para a circulação. E da circulação, para onde que ele vai? Ele vai para os tecidos periféricos. Tá bom? Vai para os tecidos periféricos. É mais ou menos isso daqui que acontece.
sai do intestino, passa pelos linfáticos, cai na circulação e vai para os tecidos periféricos. Só que aqui tem um detalhe. Quando ele cai na minha circulação, tem outro detalhe. Aqui o HDL, ó, ele vai doar outra proteína que a gente tem que conhecer, que no caso vai ser a ApoC2, tá bom? E a ApoE, que também vai se unir a esse quilomicron aí. Tá bom? Então, ó, o HDL doa a ApoC2 e a ApoE para esse quilomicron que agora está na minha circulação, tá bom? E aí, a partir desse momento aqui, eu chamo meu quilomicron de quilomicron maduro, ele está maduro. Ele sofreu um processo de maturação ali e agora ele está madurinho, está bonitinho, pronto para ser utilizado. E aí que ele vai correr de verdade para os tecidos periféricos, tá bom? Quando ele estiver maduro é que ele vai para os tecidos periféricos. E nos tecidos periféricos, o que vai acontecer? Ele simplesmente vai doar o triglicerídeo que ele tem dentro dele para os tecidos que a gente está falando, tá bom? Por quê? Ó, quando esse quilomicron que a gente está falando aqui, ele chega no tecido periférico, ali ele tem o triglicerídeo dentro dele, né? Quando ele chega no tecido periférico, a gente falou que ele tem nele a ApoB, ele tem a ApoE, aqui ó, B, a ApoE e a ApoC2. Tá bom? Essa ApoC2, ela faz um link de união com um carinha conhecido como LPL, que estará lá nos nossos tecidos, tá bom? O que significa esse LPL? Lipase lipoproteica, tá bom? É uma lipase que a gente vai ter ali, ela serve para quebrar, fazer hidrólise de triglicerídeo, ou seja, ela consegue hidrolisar esse triglicerídeo que está dentro do meu quilomicron. Tá bom? E aí o que a gente tem aqui? Ó? Quando eu me refiro a tecidos periféricos, essa união aqui ó, que a gente falou, então veio a minha lipase e se uniu à porção do ApoC2, tá bom? E a partir disso daí, essa lipase ela é ativada e promove, ela entra ali dentro do meu quilomicron e ela vai fazer o quê? Ela vai fazer a hidrólise do meu triglicerídeo que está ali, liberando aquele triglicerídeo dentro do meu quilomicron, formando em monoglicerol, que a gente já sabe, né? E 3 ácidos graxos. Combinado, galera? E como eu estou me referindo a tecidos periféricos aqui, quem que são os principais caras que serão beneficiados a partir de agora? Então eu vou ter o tecido adiposo, tá bom? Tecido adiposo. E quando eu pego e dou esse triglicerídeo para o meu tecido adiposo, o que vai acontecer? Ele vai ser... eu quebrei o meu triglicerídeo dentro do monoglicerol, porém, dentro do meu quilomicron, porém, o meu quilomicron ele não consegue ir no meu adipocito e se depositar ali. Então eu preciso quebrar o triglicerídeo dentro dele, doar esse ácido graxo e esse monoglicerol pro meu adipocito, tá bom? E o adipocito, tendo em mente, é um fibroblasto modificado. Então eu dou esse monoglicerol e esse ácido graxo agora pro meu triglicerídeo, pro meu adipocito. E dentro do meu adipocito eu volto a juntar todo mundo formando novo triglicerídeo. Tá bom? Então, ó, eu quebrei o triglicerídeo aqui, ó, eu quebrei ele dentro do quilomicron, porém eu doei o substrato para que ele fosse formado novamente dentro agora do tecido adiposo, dentro do meu adipocito. Para que eu fiz isso daqui, galera? Isso daqui vai servir para estoque de energia. Tá bom? Estoque energético. Quando a gente falar ali que a pessoa precisa de uma energia extra, eu tenho um estoque guardado no meu adipocito. Tá bom? Que mais? Quando a gente fala dos músculos, também tecido periférico e coração também, tá bom, galera? Esses caras aqui, ó, simplesmente eles já vão usar direto, tá bom? Ele já produz direto energia. Olha só que legal. Ele produz energia direto já para esses carinhas. Então, eu já dou o ácido graxo ali, tanto para o músculo quanto para o coração, para que ele já produza energia e continue funcionando. A gente vê que o coração, 70% do gasto do meu coração ali, a energia vai vir dos ácidos graxos, né, dos lipídios. Então, é importante a gente conhecer isso daí. Essa é uma forma bem simples da gente entender mais ou menos como que acontece, desde a absorção intestinal até chegar nos tecidos periféricos e como cada um será utilizado ali. Tá bom, galera? Espero que tenha ficado claro essa partezinha aqui para vocês. Por quê? Porque assim, depois que eu doei meu triglicerídeo tanto para o adipocito quanto para o músculo e para o coração, vai sobrar essa estrutura aqui, ó, galera, ela sobra um pouco dela ainda. Eu não vou doar tudo, né?
Então, eu vou ter uma parte do meu quilomicron que vai ficar remanescente ali nos meus tecidos, tá bom? E a gente vai chamá-lo de quilomicron remanescente, tá bom? E aí, olha só que interessante. Quando a gente fala desse quilomicron remanescente, o que a gente tem que lembrar é o seguinte, que esse cara aqui, ele ainda está unido à sua apoe, tá bom? Ele está unido à sua apoe. Olha só que legal. Esse quilomicron que sobrou agora, junto com a sua apoe, vai voltar lá para o fígado. Por quê? No fígado, eu tenho receptores para a apoe. Então, esse quilomicron se une aos receptores de apoe lá no fígado. Tá bom? Então, ó, ele volta para o fígado. E lá no fígado, quando chega lá, a apoe se une aos seus receptores, tá bom? E aí, eu vou ter dentro desse quilomicron remanescente, eu ainda tenho aqui triglicerídeos, eu tenho um pouco de colesterol, tá bom? Eu tenho um pouco de fosfolipídios, lipídeo, tá bom? Então eu tenho um pouco de carinho desses, eu tenho um pouquinho desses carinhos aqui. Aí o que acontece? Chegou esse quilomicron remanescente no fígado, o extremo apoe ali se une ao seu receptor e a partir disso, dentro do fígado, essas estruturas que sobraram serão utilizadas, elas vão ser utilizadas para sintetizar agora VLDL. Então eu vou ter a formação, ó, forma VLDL. Olha só, então tudo aquilo que sobrou daquele quilomicron que já passou pela minha periferia, olha só, entendam o que aconteceu. Saiu do intestino, correu pelo meu linfático, caiu na minha circulação e foi para os meus tecidos periféricos. O que eu consegui doar, eu já doei para os meus tecidos periféricos. O que sobrou, eu volto para o meu fígado para que eu ou elimine uma parte ou eu reutilize uma parte. E a gente vai ver que esse quilomicron remanescente vai lá para o fígado, um pouquinho vai ser eliminado já, tá? Já vai ser metabolizado e eliminado, só que a maior parte serve para formar VLDL. E aí lembrem-se que o VLDL ele tinha altas concentrações de triglicerídeos e baixa concentração de colesterol, galera. E é isso que eu queria que vocês lembrassem, tá bom? E aí, outro detalhe interessante é o seguinte, que o meu VLDL, ele também vai receber uma doação do meu HDL de ApoE e ApoC2. Olha só que legal, ApoC2. E aí esse cara vai sair para minha circulação, tá bom? E aí esse cara ele vai cair na minha circulação. E aí a gente vai falar aqui, ó, que ele vai para os vasos. Bom, ele vai para os vasos sanguíneos. Quando chega no vaso sanguíneo, o que a gente vai ter aqui, galera? Esse VLDL, olha só que interessante, ele saiu do meu fígado, tá? Contendo grandes quantidades de triglicerídeo. Ele saiu do meu fígado contendo grandes quantidades de triglicerídeo e junto a ele recebeu o ApoE e o ApoC2. Aí o que acontece? Nos vasos eu também vou ter a LPL, que é aquela lipoproteína, aquela lipase lipoproteica, né? Então eu também tenho a LPL nos meus vasos. E lembra que a LPL se une ao extremo C2 ali, ó. Lembra que o ApoC2 ele servia para unir o LPL ao meu quilomicron ali no caso, mas só que agora a gente está falando de uma lipoproteína densa, né? Que é o VLDL, não quilomicron mais. O quilomicron já deixou de existir nesse momento. Tá bom? Agora é só lipoproteínas densas. Então, o que acontece? O meu extremo ApoC2 se une a essa lipase lipoproteica aqui, tá bom? Eles se unem aqui. A partir do momento que eles se unem, eu vou ter o que, galera? O meu LPL ele entra no meu VLDL ali e começa a degradar o triglicerídeo. Ele faz hidrólise do triglicerídeo, tá bom? E aí o que acontece? O triglicerídeo, ao ser quebrado, ele vai ser quebrado em um monoglicerol e 3 ácidos graxos, né? Olha só que interessante. E aí, o que acontece? Para que eu fiz isso daí? Para doar mais energia, mais substrato energético para os meus tecidos periféricos, tá bom? E o que sobra é o seguinte, quando eu quebro o triglicerídeo do meu VLDL, eu retirei triglicerídeo de dentro dele. E aí eu vou formar uma estrutura, porque isso aqui vai servir para substrato, tá? Substrato energético.
Lembrando que se for adipocito, vai virar novamente triglicerídeo para estoque, e se for músculo e coração, ele vai ser utilizado já de forma direta como energia. Tá bom? Só que quando eu perco o triglicerídeo, quando meu VLDL perde triglicerídeo, ele vira um IDL. Lembra que eu falei para vocês que o IDL, que era o indeterminado, era uma lipoproteína densa que tinha perdido o triglicerídeo? Perdeu aqui, ó. Acabou de perder do VLDL, virou IDL, tá bom? E a mesma coisa vai acontecer agora. O IDL, ele continua rodando no meu sangue e ele também vai ter a ApoE e a ApoC2. Ele ainda continua tendo esses carinhas aí. E essa minha ApoC2, ela também vai se unir à LPL dos vasos ali que a gente vai ter. Porque eu tenho ainda esse carinha rodando. Na verdade, o IDL é um VLDL com menos quantidade de triglicerídeo, mas com a mesma conformação, com a mesma característica, tá bom? A única diferença é menos triglicerídeo no seu interior. Combinado, galera? E aí ele vai fazer a mesma coisa que a gente acabou de explicar aqui em cima, ó, vai acontecer aqui agora. Quando o meu ApoC2 se une ao LPL, eu vou quebrar novamente o triglicerídeo em um monoglicerol e 3 ácidos graxos, tá bom? E aí o que vai acontecer? Isso daqui vai ser substrato. Lembrando, galera, isso é substrato, tá bom? É o que sobra. E aí, substrato, se for para tecido adiposo, estoque de triglicerídeo para energia futura. Se for para o músculo e para o coração, energia já sendo produzida ali agora. Tá? E aí, o que vai acontecer? Esse carinha aqui agora, ó, vamos lá. Vou puxar para cá ainda. Ainda não acabou, tá bom? A partir do momento que o meu IDL começa a perder triglicerídeo, esse cara aqui ele vai ser convertido a LDL. Olha só que legal, galera. LDL. Tá bom? E esse DL, ele já não tem quase nada de triglicerídeo. Ele tem pouquíssimo triglicerídeo. Combinado? E aí, o que acontece? Esse LDL, ele ainda tem a capacidade de fornecer um pouco de substrato para os tecidos periféricos, tá bom? Então, um pouco, bem pouquíssimo, bem pouquinho, tá? Pouco substrato ele vai formar, porque ele quase não tem triglicerídeos, mas ele ainda tem a mesma conformação do VLDL e do IDL. Então ele vai ter o ApoE, o ApoC2 unido a ele também. Tá bom? Só que esse LDL, galera, ele vai migrar lá para o meu fígado. E no meu fígado, o que vai acontecer? O que sobrou dentro do meu LDL, que a gente falou que ele tinha baixa concentração de triglicerídeo e alta concentração de colesterol. Esse cara, quando ele chega no fígado, parte vai ser eliminado, tá? Uma boa parte será eliminado e uma parte vai ser reutilizado. Beleza? E assim, de uma forma bem simples, é como isso daqui acaba acontecendo. Tá bom? Isso daqui acaba acontecendo mais ou menos desse jeito aqui. Beleza, galera? E aí, é isso que eu queria que vocês tivessem um entendimento. Eu queria que vocês soubessem esse entendimento aqui. Quando deixa de ser quilomicron para virar lipoproteínas lipoproteínas densas. E aí eu tenho VLDL, IDL, LDL. A gente não falou ainda do HDL, a gente vai falar dele mais para frente um pouquinho, tá bom? Mas de uma forma bem simples, era isso que eu queria que vocês entendessem, era isso que eu queria deixar claro para vocês. E lembrando que o LDL, nem todo LDL é ruim. E aí, olha só que interessante, a gente fala, né, que o LDL tem a função de fazer o quê? Pegar aquela gordura remanescente periférica, trazer de volta para o fígado para parte ser eliminada e parte ser utilizada. Por isso que a gente nem se pega tanto em VLDL ou IDL. IDL a gente nem vê tanto dosar, tá bom? A gente vê mesmo LDL e HDL, que são os dois carinhos. Por quê? O HDL já vai ser o contrário, né? O HDL, ele tá doando, lembra que ele doa algumas estruturas para que aconteça a levada desses triglicerídeos pro meu periférico, tá bom? Já o LDL, ele traz esses carinhas ali, ó, para parte ser eliminada, parte vai ser reutilizada, tá bom? Então, acaba acontecendo isso daí. Mas o principal mesmo, a gente vai ver que é o seguinte: se eu tenho muita concentração de LDL no meu plasma, é porque eu estou tendo muito triglicerídeo, estou tendo muita gordura sendo metabolizada, sendo sintetizada. Então, isso acaba começando a gerar um problema. E quando isso daí acontece, geralmente a pessoa ela acaba ficando inflamada. E a inflamação dessa pessoa acaba oxidando o meu LDL. A oxidação do meu LDL
Por si só, não seria um problema. Porém, a pessoa que está inflamada, ela não tem oxidação somente do LDL. Ela também começa a gerar uma lesão no endotélio dos nossos vasos. E aí eu vou ter, então, agora, uma pessoa inflamada, com uma lesão endotelial, um LDL oxidado, que agora, na hora que ele se pega na parede do meu vaso, ele consegue entrar naquela camada média ali do meu vaso e começar a depositar estoques de gordura. E aí depois vem os macrófagos, começam a fagocitar, aquilo ali vira aquele tecido espumoso, esponjoso, né? E aí formam as famosas placas de ateroma, que vem os fibroblastos, rodeiam, tentam estabilizar ela, né? Aí eu tenho a placa estabilizada, a placa não estabilizada, e aí vira um caos metabólico ali, tá bom? E é assim que acaba começando todo esse processo de formação. Beleza, galera? Então, aqui, de uma forma bem simples, bem tranquila, tá? Eu tentei mais ou menos exemplificar o que está acontecendo nessa primeira parte da nossa aula. Espero que tenham gostado, que tenham entendido. Qualquer coisa, volta, revisa, e aí depois eu já volto logo em seguida com a próxima parte desse capítulo. Tamo junto e até já.